Boa noite, graça e paz, amém? O objetivo dessa fala aqui com vocês hoje vai ser encorajar o meu e o seu coração a confiar somente no Senhor, seja quais forem as circunstâncias. Confiar somente no Senhor, seja quais forem as circunstâncias. Como o pastor bem disse, nós estamos olhando para os salmos de peregrinação ou salmos de romagem. Aqueles salmos que, ao cantados, contam a história do povo que estava indo em direção a Jerusalém para adorar. E estava em comunidade, caminhando eles, e ali eram aquelas músicas que eles entoavam. Alguns vão chamar de salmos de degrau, porque seriam aqueles degraus do templo que eles estavam andando. De toda forma, são salmos, é uma coleção de cânticos que se entoavam à medida em que se passava por uma grande peregrinação para a adoração. Vocês estão tranquilos quanto a isso? Ainda lembram disso? E nós vamos trabalhar no Salmo 125. Mas antes da gente entrar, é um salmo bem conhecido. Eu queria que a gente conversasse sobre o que esse texto não significa. O que esse texto não significa. Porque aí eu não vou querer ficar, enquanto estou falando uma coisa, falar, mas eu não estou dizendo isso, porque já está dito no começo. Aí, tá bom? O texto não significa que a pessoa que confia em Deus, que crê em Deus, não vai passar por problemas. Ok? O texto não significa que aquela pessoa que crê em Deus e que confia em Deus não vai ter aflição nenhuma na vida e a vida dela vai ser só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. O texto não significa que agora você vai andar de vento em polpa porque está lendo esse texto e agora você é cabeça e você não é cauda e nada vai te abalar na vida. O nosso texto não é um texto para ficar aberto na sala de estar como um amuleto para que você olhe e fale assim, tá vendo? Porque esse é um dos salmos que às vezes ficam abertos na sala. Vocês já viram isso? Você vai na casa e a pessoa está lá com o salmo 23, ou o salmo 91, ou o salmo 125 aberto lá. E aquilo espanta os mal olhados. Amém, igreja? Não é nada disso, tá? Então, isto dito, ou dito isto, nós vamos caminhar e você sempre se lembre disso, para a gente não pensar, não é isso que eu estou falando, entendeu? Senão fica chato. Não é nada disso. Agora sim a gente pode ler o texto e tentar entender qual é a mensagem para os israelitas, para quem foi escrito o texto e para nós também. Outra situação é a gente tentar entender quando que esse texto foi escrito. Nós não temos essa informação pelo próprio texto bíblico. O que alguns estudiosos apontam, pela forma como o texto é escrito, que ele foi composto quando os judeus, aquele povo, estava sob a opressão de algum rei pagão. Que provavelmente é isso que estava acontecendo. Ali, se você vê o livro dos reis, o livro de crônicas, apontam para muitos momentos em que os judeus estavam subjugados pelos moabitas, pelos endonitas e por aí vai. Então, provavelmente foi algum desses momentos. Então, imagina você. Você tem uma longa caminhada até Jerusalém. Esse povo todo aqui, imagine muito mais gente, tipo domingo de ceia, e junto com outras igrejas, e todo mundo indo lá, caminhando para Jerusalém. Sabendo que quem governa é um rei ímpio, e nós vamos ter grandes problemas nessa caminhada. Era este o contexto. E aí, eu vou passando, e à medida que eu vou caminhando, a cidade ela é composta por vários montes, e aqueles montes apontam perigos, em que ladrões se escondiam ali. A viagem ela é longa e causa bastante problemas. É nessa situação que o Salmo 125 é composto. Não vamos perder isso de vista e vamos tentar tirar o aprendizado. Eu vou ler na NVI, você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim o texto bíblico: Cântico de peregrinação. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar,
mas permanece para sempre. Como o monte cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém? É aqui a nossa leitura. O que nós vemos logo de início? Imagine você como funcionava a situação ali. A terra onde eles estavam era uma terra de planície. E era como se fosse um relevo, mas mais alto do que esse relevo, você tinha as montanhas. E um monte que era o Monte Sião, que não era um Monte Moriá, ou aqueles montes bem conhecidos do mundo hoje, que são imponentes, mas, de certa forma, passava a ideia de imponência. Então o salmista, ao olhar aquele monte, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como aquele monte de Sião. Mas percebe que o texto se dirige a um certo tipo de pessoa. Os que confiam no Senhor. Esse tipo de pessoa que são os que confiam, são os mesmos tipos de pessoa que vai se falar lá no versículo 4, os que têm o coração íntegro e os que fazem o bem, e o que vai dizer lá mais para frente, os justos. Esses são os mesmos tipos de pessoas. Porque a pessoa era justa em si mesmo? Não. Porque à medida que ela confiava no Senhor, aquilo a tornava justa, aquilo a tornava íntegra, e era uma consequência de uma vida de confiança no Senhor. Ok? E essas pessoas que confiavam no Senhor, ela tem 3 promessas. A primeira dessas promessas é que elas vão ser como um monte de Sião, que não se pode abalar. E é muito interessante, algumas traduções trabalham com a ideia de um monte de Sião que não se abala, mas a ideia de que o monte sofreria uma ação, então uma ação externa. Você, Mirna, é como um monte de Sião, que o Gabriel pode te empurrar, mas você não pode ser abalada. Esta é a ideia, que o monte, ele resiste à chuva, ele continua firme. Pode vir a tempestade, o monte continua firme. Pode vir o terremoto, o monte continua firme. Porque o Senhor sustenta aquele monte. Não porque o monte tem sustentação em si mesmo, mas porque o Senhor é quem dá aquela sustentação. O que o salmista está dizendo é que aqueles que confiam nele não se abalarão pelo medo da estrada, não se abalarão pelas coisas terríveis que a estrada pode proporcionar, mas estarão firmes. Nem indo para a direita, nem para a esquerda. Quem é que consegue mexer um monte de lugar? A verdade é que por nós mesmos, nós somos tipo geleia. Ou firmes igual um prego na areia. Mas, quando confiamos no Senhor, nos tornamos como um monte. Como o monte de Sião. Que vem as batalhas, vem as dificuldades, mas permanecemos ali. É o que alguns vão dizer, vão chamar de perseverança dos santos. Que Deus guarda aqueles que são seus das terríveis ciladas de Satanás. Embora os nossos inimigos nos ataquem, embora o mundo nos ataque, o Senhor faz com que nós sejamos firmes, inabaláveis nele. E constantemente nós passamos por essas situações. Até uma coisa pessoal, eu estava ali, e aí me preparando para vir para cá, recebo uma notícia de que algumas coisas não saíram muito bem no serviço. E aquilo eu já comecei a ficar abalado. E aí eu percebi que essas coisas acontecem justamente para lembrar os que confiam no Senhor, né, Renato? Porque essas situações, a gente precisa olhar para a nossa vida como uma vida em total confiança do Senhor, não só em algumas áreas, mas em todas as áreas dela.
O salmista, ele olhava, e é muito interessante que a Bíblia geralmente fala de coisas literais, físicas. Eles confiavam no Senhor porque eles podiam morrer mesmo. No meio do caminho eles podiam morrer, ser assaltados, apanhar. Era uma confiança real, não era uma confiança somente emocional. E hoje, nós também temos uma confiança em todos os aspectos da vida. Nós também podemos confiar no Senhor e saber que não seremos abalados. Portanto, não é a crise financeira que vai fazer você ser destruído. Não é um problema na sua família que vai fazer você ser destruído. Não é um problema no seu trabalho que vai fazer você ser destruído. Porque os que confiam no Senhor permanecem firmes na sua palavra. O Senhor sustenta. Não depende da tua força. Não é a tua força que vai te manter de pé. Essa é a melhor notícia do mundo. Porque se dependesse, nós estaríamos perdidos. Eu gosto muito do hino Castelo Forte, que diz que Satanás nos tenta com as maiores astúcias e a nossa força nada faz. Estamos nós perdidos. É assim, Tiago? Estamos nós perdidos. Mas nosso Deus socorro traz. Somos protegidos. E o próprio Jesus venceu na cruz e por nós triunfa na batalha. As lutas não são nossas. Você não precisa temer o dia de amanhã, porque Deus está contigo. E Deus é o teu mantenedor. Deus é o teu sustentador. Deus é aquele que te pega pela mão e que te levanta e que te mantém firme. Embora as lutas vão vir. E como disse no começo, as lutas virão. Ou alguém aqui acha que não está tendo luta, ou não faz tempo que não tem uma luta aí na vida? As lutas virão. Mas o Senhor vai nos manter firmes. A plena convicção de que o Senhor vai nos manter firmes. Mas não é só essa promessa. Tem mais uma ainda, que diz que assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor cerca o seu povo. A ideia no texto ela é bem rudimentar, as nossas traduções traduzem para ficar mais bonito, mas a ideia é que o Senhor nos cerca, assim como os montes cercavam a cidade, e as cidades eram cercadas por montes para a proteção deles, eles construíam a cidade no meio de montes, assim como a cidade era protegida pelos montes, o Senhor também nos cerca. O Senhor está conosco. A ideia de Deus conosco, do Deus que nos protege, do Deus que caminha conosco, essa ideia é transpassada por toda a Escritura. Por quê? Pela ideia do pacto. A ideia da aliança que o povo tem com Deus. E esse Deus da aliança, a partir de agora, protege esse povo e caminha com esse povo. A gente vê isso em toda a Escritura. Desde a ideia do tabernáculo, e Deus tabernaculou com o povo, caminhando com o povo. A gente vai ver isso nas batalhas em que Deus estava ao lado do povo. Quando a monarquia é instituída e Deus está com o povo, as promessas de que Deus estaria com o povo e a plena manifestação desse Deus, que é o Jesus Cristo, Deus conosco e que promete estar conosco até o fim dos dias. Há um Deus diferente de qualquer outro. Sempre bom sintetizar isso. Diferente de qualquer outro. Um Deus que se relaciona, um Deus que protege o povo, um Deus que transpassa limites culturais, limites territoriais. E Ele sempre está a proteger o seu povo. E nós podemos olhar como aqueles judeus olhavam e viam uma imagem real. Tenta imaginar isto para nós hoje. Seriam, assim como as fronteiras são protegidas, eu sei que a nossa não tanto, mas assim como as fronteiras deveriam ser protegidas em todos os lados, por militares com armamentos pesados, e dá a impressão de que o país é seguro, assim como esse país pode se sentir seguro e é cercado, nós também. Somos cercados pelo próprio Deus, que não permite que ataques externos possam vir até nós. Há um Deus
que faz com que nós permaneçamos firmes e é um Deus que nos protege por todos os lados. É a ideia de Romanos capítulo 8. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será fome? Será espada? Será tempestade? Serão as lutas? Serão as angústias, as aflições, as depressões, as ansiedades, as síndromes do pânico? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque, como também diz o apóstolo Paulo, embora nós sejamos conflitados, abatidos, nunca seremos abalados. Porque o nosso Deus nos mantém firmes. Amém? E aí tem a terceira promessa. No versículo 3 diz que o cetro dos ímpios não prevalecerá. Meu Deus, o que quer dizer que o cetro dos ímpios não prevalecerá? Alguém tem uma tradução diferente aí? Pode ajudar? O 3. Os perversos não governarão. O que mais? O cetro da impiedade. O que era o cetro, gente? Pode falar. O pastor Wesley não vai ouvir, não. O que era o cetro? Isso, o cetro é aquele bastão que o rei carrega. A imagem que ele quer jogar, lembra que eu falei para vocês que provavelmente os israelitas estavam sob o domínio de povos inimigos? E ele diz assim, o cetro do ímpio, ou seja, o bastão que ele utiliza para governar, não vai durar para sempre. Aí a gente precisa entender o seguinte, Israel tinha uma promessa. Que promessa era? Da descendência de Davi, que o rei descendente de Davi reinaria para sempre. Lembram disso? Se não lembram, está aí uma informação nova. Eles tinham essa promessa. E aí, à medida que você recebe essa promessa, eu tenho um rei aqui, Davi, e eu sei que um descendente dele virá e governará para sempre. Agora o meu povo está subjugado por outro povo, e o que está governando é um rei ímpio. O que Deus está falando é, lembra da minha promessa? Uma hora eu vou derrubar esse rei e eu vou instaurar o meu reinado e isto vai acabar. Porque o cetro dos ímpios não permanecerá para sempre. E para nós hoje, como é que funciona essa história? Funciona bem similar, porque o descendente de Davi, quem é? Pode falar firme, vai, brada. Quem é o descendente de Davi que reinará para sempre? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Muito bem, muito obrigado, irmão. E voltará. E aí quem assentará no trono para sempre? Jesus Cristo. E aí sim teremos o cetro da piedade e não mais o cetro da impiedade e passará o governo ímpio da terra. Amém? Mas não é na eleição que passa isso? Não é dia 30 de outubro? Não. Certeza que eu e você temos bom entendimento que nós teremos um governo ímpio até lá. Sinto lhe dizer, teremos governos ímpios até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora pensamos da melhor forma possível, estudemos e vamos escolher esse candidato X. Até a volta do nosso Senhor, a igreja pastará nesse mundo. Foi assim desde o início dela, passando pelo governo de Nero, perseguição terrível, aludida em algumas páginas do Novo Testamento. Foi depois com vários imperadores romanos, a falsa ideia em Constantino de que agora era com a gente no governo. Hoje, com governos totalitários em vários países, com domínios. E aí a gente precisa entender que nós não vivemos em uma monarquia e o poder ele é vivido e ele é dominado em diversas áreas. Para a gente trazer as implicações desse texto, nós precisamos entender isso. Você vai concordar comigo que o poder hoje não é só exercido através do poder executivo.
ok? O poder ele emanaria do povo, e emanaria do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. E a gente, num país livre, temos ainda poderes vindo da mídia, da cultura. Quem exerce cultura, exerce poder. Estão de acordo comigo? Quem exerce cultura, exerce poder. Quem tem dinheiro, exerce poder e influência. Então nós estamos debaixo desse cetro da impiedade, que agora não é só simbolizado por um rei, mas ele é simbolizado por um governo executivo, legislativo, judiciário, cultural, midiático, capital. Em todas as esferas nós temos impiedade reinando sobre nós. Aí, antes de olharmos para o conforto, precisamos estar diante dessa realidade. E por isso que aqui eu tenho alguns amigos universitários, estudantes de ensino médio. Com certeza, e olhando aqui para o Arthur diretamente, para a Maiara, com certeza o pensamento cristão domina as universidades, não é? É bem tranquilo assim as coisas. Funcionamento público, né, Davi, é dominado pela forma cristã de ver o mundo, né? Estamos debaixo do cetro da impiedade. Embora isso possa nos causar tristeza, isso também nos causa esperança, porque um dia, e quando este vier, instaurar o seu reino de justiça, de total equidade e igualdade, e pisar a sola dos pés aqui novamente, e acabar com essa bagunça toda, impor o seu reino, e tiver nas suas coxas, escrita ou tatuada, como você quiser, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e falar, agora acabou. Aí nós não estaremos mais sobre o governo da impiedade. Porque Deus tem deixado, Deus tem permitido que esses governos dominem o mundo. Mas um dia isso acabará. E é isso que nos enche de esperança. Saber que o nosso Senhor, o Rei Supremo, o Criador de todas as coisas, aquele que conhece todo o cosmo, é o melhor para governar todo o cosmo. E um dia ele voltará e colocará o seu reino sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Amém? O cetro dos ímpios não permanecerá para sempre. Se tem uma coisa que nos deixa chateado é ver que pessoas que utilizam de meios obscuros, pessoas que não têm senso moral, elas governam, elas lideram, elas impõem, como é que diz? Impõem influência sobre as outras e exercem poder sobre as outras. Isso nos deixa tristes, revoltados, mas podemos ter a esperança de que isso não vai durar para sempre. Só mais um pouquinho. Segura a onda. Quando você vê lá ligar a televisão lá e vê que os bandidos roubaram e o PCC continua dominando de dentro do presídio, você fica revoltado, porque tem que ficar mesmo. A Bíblia fala que existe um tipo de ira santa, fica revoltado, mas depois você se lembre. Um dia o meu Senhor voltará. E o clamor daqueles que sofrem será punido em quem causa o sofrimento. Essa é a nossa esperança, de que a justiça reinará para sempre. Depois de nós vermos as 3 promessas, o salmista continua dizendo, e agora ele faz um pedido. Lá no versículo 4, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração justo. A forma como a NVI trabalha pode dar a ideia de que ele está apenas fazendo uma constatação. Mas em algumas outras traduções de vocês aí vai estar dizendo, ó Senhor, trata com piedade. Alguém tem alguma tradução tipo assim? Essa é a ideia de um pedido, a ideia de uma oração. Ó Senhor, trata com piedade. Ó Senhor, faz o bem àqueles que têm um coração íntegro. Então, se nós podemos ter 3 promessas, nós também precisamos ter uma atitude. A oração diante do Senhor. Porque poderia vir na minha e na sua cabeça a seguinte situação. Bem, se Deus já prometeu que Ele vai nos manter firme, já prometeu que
Ele vai nos proteger, já prometeu que o governo dos ímpios não durará para sempre. Então não preciso fazer nada. Muito por ao contrário. Por sabermos que Deus já prometeu tais coisas e que essas coisas são para aqueles que confiam no Senhor, então nós temos que exercer essa confiança através da oração. E nos dirigimos a Ele com plena convicção: ó Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Senhor, exerce a justiça, é isso que o salmista está pedindo. Senhor, exerce a justiça, faz aquilo que a gente acha que seria o adequado, aquilo que, segundo o entendimento das Escrituras, seria o justo, que é fazer o bem àqueles que são bem. Mas, de novo, os bons aqui são aqueles que... Quem são os bons aí do texto? Ai, meu Deus do céu. Fala alto, querido. Os que confiam no Senhor. Porque nós sabemos pelo entendimento completo das Escrituras que ninguém é bom por si só. Se algum aluno de Romanos aí dizer que alguém é bom por si só, eu desço descalço aqui, pelo amor de Deus. Ninguém é bom por si só. Mas à medida que exercemos a confiança no Senhor, Ele nos torna bons e justos. E é isso que o salmista está falando. Faz o bem àqueles a quem o Senhor já transformou em bons e justos. Aqueles que confiam no Senhor. E aí já fica para sempre que estivermos diante dos textos do Antigo Testamento, palavras como temem ao Senhor, confiam no Senhor, conhecem o Senhor, dão a ideia muito mais de proximidade do que nós pensamos. Porque a gente pensa que confiar é tipo assim: eu vou até ali e vou confiar de que eu não vou tropeçar, eu vou ter um tiro no escuro, vou confiar no meu tênis, vou confiar no meu carro no caminho, de que o freio vai funcionar. A gente pensa que confiar é isso. Mas a ideia... Olha, ia falar bonito. Eu vou falar bonito, igual o pastor Wesley. A ideia veterotestamentária... Eu estou aprendendo, tá vendo? É muito mais de proximidade, de alguém que eu confio a minha vida. Eu estou a ponto de ir adorar no escuro, de andar no escuro até a adoração, porque eu confio que o Senhor vai me proteger. É uma ideia de confiança total. Não é eu confio porque é meu amigo, eu confio. Quando a Bíblia diz eu confio, eu temo, eu conheço o Senhor, que é muito mais ideias de proximidade e de entrega total da condição humana. E esses que confiam no Senhor, entregando a sua vida para Ele, Ele os torna bom e nos permite orarmos para que o Senhor exerça bondade sobre essas pessoas. A gente aprende aqui que não é pecado, gente, orar para que Deus faça o bem da igreja, do povo de Deus. Não é pecado a gente orar para cessar a perseguição. Porque eu conheci um camarada que falava assim: o que eu quero é que venha uma perseguição sobre a igreja. Eu falava: não, meu cara, vem para tu. Eu não quero isso não, rapaz. Sai fora. Gente, não existe, isso é loucura. A gente dizer que a gente está orando para ser perseguido, porque aí vai igual o fogo que apura e vai ficar só a gente boa. Para, gente. Para, não. Oramos para que Deus faça o bem para a gente, né? Ninguém é masoquista. Se vier os males, confiamos que Ele cuidará. Mas oramos para que Ele faça o bem. Até porque, não deixando passar, olha o que o versículo 3 diz. Se o cetro dos ímpios durasse, até os justos praticariam a injustiça. O que ele está dizendo é que se Deus não colocar o freio, até mesmo aqueles que são crentes iriam rodar. Por isso, como eu disse lá no começo, a perseverança dos santos não é pela força dos próprios santos. Porque Deus percebe que quando você não vai aguentar mais, Ele para. Ele para. Lembra de Jesus falando, em Mateus 24, falando sobre os princípios das dores, falando sobre a grande tribulação, e ele diz o quê? Que aquele tempo seria abreviado por causa dos eleitos.
Porque se assim não fosse, até mesmo os eleitos iriam cair. Existem perseguições, existem situações que são tão terríveis que Deus abrevia. Então nós temos essa convicção de que o Senhor controla todas as coisas e não coloca sobre nós cargos mais pesados do que nós podemos aguentar. Eu até experimento um pouco essa realidade, vou explicar para vocês, quando a gente vai passar um treino para alguém. E aí a pessoa fala assim, eu não aguento mais. Aí você fala, vai, um pouquinho. Eu não aguento mais. Fala assim, ó, você vai fazer 10 repetições. Tá? Eu não aguento mais. Fala assim, mais uma só, mais uma. E a pessoa sempre faz a 10. Quando você percebe que a pessoa realmente não vai aguentar, você coloca. Mas na mente dela, ela já não vai aguentar a primeira. E você fica, só mais uma, só mais uma. Deus, de certa forma, age conosco assim, só mais um pouco, filho. Só mais um pouco. Quando ele percebe que nós não vamos aguentar, ele para. Porque ele está a nos proteger e a cuidar de nós. Vocês já viveram situações assim, em que vocês se ajoelharam diante do Senhor e falaram, Senhor, ou o Senhor entra com providência, ou vai dar ruim, eu não consigo mais. E o Senhor vem com aquele bálsamo, aquele cuidado providencial. E se esse cuidado não chegou ainda, é porque você aguenta mais um pouquinho. Segura a bronca aí. Mas nós devemos sim orar para o Senhor, para que Ele faça bondades com o seu povo. Lembre-se do seu povo que geme. Lembre-se do seu povo que anda em dificuldade. A igreja deve levantar esse clamor. Senhor, lembra do teu povo que está padecendo em países onde são perseguidos. Senhor, lembra de nós que temos a nossa voz calada, que estamos em dificuldade em proclamar aquilo que nós acreditamos. Senhor, lembra-se dos nossos irmãos que estão nas universidades, passando por dificuldades, que estão nas universidades sendo oprimidos de certa forma, sem poder falar, estão sob o domínio dos ímpios. Senhor, lembre-se do teu povo, faz o bem para o teu povo. Essa deve ser a nossa atitude. Senhor, cuida dos pastores, cuida do teu povo. Mas depois da oração vem uma constatação da verdade. Mas os que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Aí outra pergunta que eu faço para vocês. Quem são esses que se desviam por caminhos tortuosos? Pode falar mais alto, não tem problema não. Os que não confiam no Senhor. Seriam os ímpios? Pessoas que não faziam parte daquele povo. Vocês acham que é isso? Pessoas que não faziam parte daquele povo? Repara comigo, dá uma olhadinha no texto. Ele diz que aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Então nós temos dois grupos aí. Os malfeitores e os que desviam para caminhos tortuosos. Então os malfeitores aí, com certeza são aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Mas os que desviam por caminhos tortuosos são aquelas pessoas que estavam no povo de Deus, mas elas se desviaram, elas não confiaram. Essas, o Senhor infligirá os mesmos castigos dados aos malfeitores. Então, se nós temos promessas, aquelas 3 que eu falei para você, se nós temos uma atitude a tomar, que é a oração, nós temos uma atitude a evitar, que é a apostasia, a desistência. Cuidado com a apostasia em tempos de crise. O que é a apostasia? Largar a fé. Colocarem sobre Deus a culpa pelas dificuldades da vida e dizer, eu não quero mais saber disso. Quantas pessoas nós já conhecemos que eram fiéis, ou que davam sinais de serem crentes fervorosos, bons crentes, e que, ao passarem pelas dificuldades da vida, ao passarem pelas aflições que esse mundo causa, ao serem tentados por Satanás, acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Em tempos de aflição, isso é uma das coisas mais comuns. E nós devemos nos atentar para continuar firme no Senhor. Continuar confiando no Senhor, confiando nas suas promessas, confiando no seu cuidado, confiando na sua providência diária sobre as nossas vidas. Amém? E aí um pedido final. Haja paz em Israel. Shalom, Israel.
a ideia de que o Senhor cuide do seu povo. Que o Senhor também cuide do seu povo atual, do seu povo igreja. Que o Senhor guarde o povo, que o Senhor dê paz para o povo. E essa paz não é uma paz humana daquela ave branca lá. Não é uma paz de meditação. É uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que ultrapassa qualquer compreensão humana. A paz que vem do alto, que vem do Senhor da paz, que vem do príncipe da paz. E o que nós podemos aplicar então? Tentando olhar para o próprio texto. O que eu faço a partir disso? Qual o desafio que eu tiro a partir disso? O primeiro, e claro para você, e eu não poderia fugir disso, confie no Senhor. Dedique a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida e todos os seus cuidados ao Senhor. 1 Pedro diz para entregarmos diante dele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. As suas aflições, entregue agora diante do Senhor. Senhor, eu estou preocupado porque o dia 5 já passou e o salário não caiu. Senhor, eu estou preocupado porque a conta de luz veio mais alta do que eu pensei. Estou preocupado porque meu filho não quer me obedecer mais. Estou preocupado porque no meu trabalho as coisas não estão saindo como eu desejaria. Entregue diante do Senhor. Confie que o Senhor é providente em todas as áreas da sua vida. E exerça essa confiança ao entender as promessas dele. Um segundo atitude que podemos tomar é ter tranquilidade sobre cenários futuros. O que é bem difícil em tal contexto que nós estamos. Bem difícil quando nós sabemos que as coisas podem não ser como a gente queria que fosse. Talvez não vai ser da sua forma. Da forma como você compreende que seriam os melhores rumos para o estado de São Paulo, para a nação, assim que seja. Mas embora nós tenhamos o nosso dever de cidadania, nós também podemos nos tranquilizar no Senhor, que o domínio dos ímpios não durará para sempre. E queria falar uma coisa para vocês, e depois o pastor Wesley, se ele quiser, pode corrigir, que nós possamos no dia 30 de outubro nos deitar, independentemente do resultado, dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Que essa seja a nossa atitude, porque Ele cuida de nós, porque Ele protege o seu povo, e não importa quem virá. Amém? E o terceiro, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco, porque se não veio o bálsamo ainda é porque você aguenta. Só mais um pouco. Deus virá com o refrigério. Se está difícil, só mais um pouco. Pense só isso. E amanhã você acorda e você fala, só mais um pouquinho. E a unha encravada está doendo e você fala, só mais um pouquinho. Aquela dor na coluna, o bico de papagaio, só mais um pouquinho. O marido que deixa a toalha em cima da cama, só mais um pouquinho. Aguenta firme. Deus trará o bálsamo. Seja nessas coisas que parecem triviais ou seja nas coisas difíceis, grandes. Deus trará o bálsamo para a sua vida. Amém? Podemos orar? Senhor, aplica melhor essa palavra no coração dos meus irmãos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entendermos que o Senhor tem promessas para nós, que o Senhor já nos garantiu que cuidará de nós, que sustentará o seu povo, que guardará o seu povo, que livrará o seu povo e que em breve reinará com o seu povo. Obrigado, Senhor, porque a nossa força não pode fazer nada, mas a tua força faz todas as coisas. Louvado seja o teu nome. E o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho do teu amor, o todo-poderoso Deus encarnado, seja o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.